De Dimensão Esportiva. Uma vitória hoje com cara de Corinthians, né? Mas, apesar do sofrimento no final, o Corinthians conseguiu abrir uma vantagem de 2 gols e, por pouco, não deixou escapar a vitória, né? O Santo André chegou a empatar 2-2 e aí, no finalzinho, o Pedro Raul salvou. Eu queria que você falasse pra gente a análise desse jogo e, mais em relação ao setor defensivo, o que ainda precisa melhorar para que o Corinthians não tome esses gols, assim, que podem prejudicar, assim como foi hoje, contra a Ponte. Bem, antes de mais, boa noite a todos. Fazendo uma análise global do jogo, acho que é um jogo muito equilibrado do Corinthians. Portanto, é uma vantagem que se abre de 2-0. Podíamos eventualmente, repara que antes do primeiro gol do adversário, podíamos ter feito o terceiro. Portanto, foi sempre um adversário que foi sempre, mesmo quando não tinha a bola, nós não tínhamos a bola, soubemos o controlar sem. E soubemos, porque foi um adversário muito diferente daquele que nós enfrentámos na última rodada com o Ponte Preta. Portanto, o Ponte Preta basicamente abdicou de jogar e alugou o seu meio campo defensivo para poder aniquilar aquilo que era o nosso jogo. Hoje o adversário foi um adversário que nos quis pressionar logo na nossa primeira fase. Sempre que nós tivemos sucesso, conseguimos romper linhas, agredir a última linha do adversário e criar diversas situações que nos podiam até ampliar o placar. Repare que os 2 gols do adversário são 2 situações em que nós temos a bola. Portanto, é um gol de bola parada e o outro acabamos com uma recuperação de bola para entregar ao adversário e depois apanha-nos um bocadinho ali desequilibrado e com alguma sorte também do adversário. Portanto, eu acho que o impacto do adversário acaba por cair um bocadinho do céu. Portanto, ninguém esperava aquele empate. Mas eu acho que o gol do Pedro acaba por colocar justiça no resultado e de quem realmente foi a melhor equipa durante os 90 minutos. Portanto, eu acho que acaba por ser um jogo equilibrado, um jogo bem conseguido. É evidente que temos que olhar para aqueles 7 minutos, mas eu acho que para uma equipa que tem que crescer e que ao mesmo tempo tem que ir em busca do resultado, eu preferia ganhar sempre assim do que amassar o adversário como foi na última rodada e acabar cair aqui um resultado que ninguém acredita. Portanto, nessa perspectiva, portanto, estou muito satisfeito com os meus jogadores, muito orgulhoso deles, por isso os meus parabéns e a vitória é única e exclusivamente deles e da massa adepta da torcida que nos empurrou e ajudou-nos desde o princípio até o último minuto. Obrigado. Aqui, Antônio. Primeiro, parabéns pela vitória, sofrida, do jeito Corinthians. Ludi Fonseca, agência Ultimão. A minha pergunta vai em cima da entrada do Igor Coronado, junto ali com o Rodrigo Garro, né? Houve uma tabela, uma jogada que quase saiu um gol muito bonito ali do Garro, né? Eu gostaria de saber se você vê esses 2 jogadores jogando juntos, até porque depois você fez uma outra alteração, que você optou pelo Mosquito, mais aberto, né? E optou pela saída do Garro, não deu muito tempo deles fazerem mais jogadas juntos. Você vê esses 2 jogadores jogando juntos? Tem essa possibilidade? Ou você prefere ainda mais 2 jogadores abertos? Obrigado. Bem, antes de mais, boa noite e obrigado pela pergunta. Sabe que os jogadores, os talentosos, têm que ter sempre espaço dentro de uma equipa. É evidente, sem nunca em nenhum momento desequilibrar a mesma. Portanto, sabem que a organização e o equilíbrio é fundamental numa equipa. Portanto, ela não só se vê no momento em que tem a bola, mas nós também temos que o ver também no momento em que não tem a bola. É evidente que foi pouco tempo que eles estiveram juntos, mas de qualquer das formas o Rodrigo tem sido um jogador que tem sido estimulado e solicitado nos últimos jogos. Portanto, ele jogou 90 contra a Ponte Preta, 90 contra o Palmeiras. É um jogador que não está tão rotinado e habituado a esta sequência de jogos. É natural que se sinta um bocadinho, principalmente as tomadas de decisões comecem a ser um bocadinho erráticas. Portanto, e nessa perspectiva, muitas das vezes nós temos que refrescar, mantendo o equilíbrio da equipa. E foi nessa perspectiva que o Rodrigo acabou por sair e depois o Igor acabou por ocupar o espaço dele, mantendo a largura com 2 pontas rápidos, que foi o Pedro Henrique e o Gustavo. Mas como lhe disse, acho que são 2 jogadores talentosos, que se associam muito bem, que percebem o jogo da mesma forma. E como eu digo sempre, os grandes jogadores, e felizmente o Corinthians, todos eles são grandes jogadores, portanto têm a possibilidade de sempre jogar juntos. Obrigado. Boa noite, Antônio, por favor. Primeiramente, parabéns pela vitória. Henrique Filhote, Identidade Corintiana. Antônio, você agora vive um momento de êxtase em relação à vitória, mas como é que fica também a cabeça, a expectativa, sabendo que apesar de uma boa vitória, como você já falou, ainda tem os resultados de hoje que podem acabar eliminando o Corinthians do Campeonato Paulista, tanto do Mirassol, que está perdendo para a Portuguesa, como da Inter de Limeira, que enfrenta o Ituano hoje mais à noite. Boa noite, obrigado pela pergunta. Eu sempre disse que as contas faríamos no fim, portanto, nós, desde que eu assumi, já estamos contra o tempo, portanto, nessa perspectiva, e sempre, nunca dependemos de nós próprios, e nessa perspectiva,
mais uma vez eu digo, o importante é nós fazermos a nossa parte e fizemos muito bem, independentemente de ser sofrido, mas podíamos ter evitado esse sofrimento, nós temos essa noção, mas não acaba não retira o brilho da vitória do grupo, a vitória de uma equipa que acreditou, que nunca desistiu, que fez tudo e deu tudo para ganhar e mereceram aquilo que tiveram. Portanto, agora no fim fazemos as contas, portanto, nunca dependemos de nós, portanto, fizemos a nossa parte, fizemos bem, os jogadores estão de parabéns. Obrigado. Antônio, tudo bem? Boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Eu queria entender a queda de rendimento que o Corinthians teve no segundo tempo. Queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. O Corinthians abre 2-0, sofre o empate. E eu queria entender por que o time ele parou de jogar no segundo tempo até que vem uma bola alçada e o Pedro faz o gol. A sensação do corintiano é com uma vitória importante, é verdade, só que com o time sofrendo 2 gols em um segundo tempo em que o Corinthians parece ter estabilizado, parado de jogar nesse momento. Obrigado. Obrigado, boa noite. Olha, é importante nós, quando fazemos a pergunta, também lemos os números. Portanto, a equipa finalizou muito mais na segunda parte do que na primeira. Portanto, para ela ter chegado à baliza, ela não deixou de jogar. Ela finalizou 12 vezes, 5 à baliza. E finalizou muito menos na primeira parte. Portanto, eu acho que aí temos que fazer uma análise intelectualmente honesta. O Corinthians nunca deixou de jogar. E não foi em obra caso que a bola caiu ali. Portanto, acho que a equipa foi uma equipa muito equilibrada, do princípio ao fim, e nós temos que perceber uma coisa: o adversário também joga. Portanto, independentemente o adversário, sabe contra quem é que o adversário empatou? Empatou contra o campeão brasileiro. Portanto, nós não jogamos contra o adversário qualquer, nós não jogamos sozinhos. E relativamente à sua questão, acho que os números são elucidativos. Podemos, em alguns momentos, sentir que, em termos de ações técnicas, erramos, portanto, no passe ou na decisão. Mas o Corinthians finalizou muito mais na segunda parte do que na primeira. Obrigado. Antônio, boa noite. Rafael Boa noite. Sgrilles, Energia 97. Já um problema crônico do Corinthians nas últimas temporadas, 22, 23 e agora também na sua gestão. São bolas alçadas na área, como o Corinthians toma os gols. Hoje são 10 finalizações do Santo André, 7 dentro da área. E a maioria de chuveirinhos na área, ou de cabeça, ou de o chute mesmo. Onde você vê o problema dessas bolas alçadas na área do Corinthians? É na marcação, na entrada da grande área, a primeira no cruzamento do jogador ou no posicionamento dos zagueiros? Por que o Corinthians toma tanto gol de bolas aéreas? Boa noite. Eu recordo-me da sua pergunta na última... Obrigado pela pergunta. Eu recordo-me da sua pergunta na última coletiva a dizer que nós cruzávamos muito e não tínhamos sucesso. Hoje acabámos por cruzar e acabámos por ganhar o jogo. Portanto, sabe quantos remates à baliza é que o adversário fez? À baliza. 7 à baliza? Pronto. Uma coisa é... Se só conseguiu destes 7, se está a 3, é porque nós estávamos bem colocados. Portanto, nessa perspectiva é perceber uma situação. Sabe que defender sem bola é uma arte. Portanto, e nessa perspectiva, a partir do momento em que o adversário apenas faz 3 remates à baliza, talvez a equipa tenha tido sucesso. Mas eu entendo a sua pergunta, ela faz todo o sentido para quem está de fora e tenta fazer uma análise criteriosa daquilo que é o jogo, mas nós temos estratégias em todos os momentos daquilo que é o nosso bloco alto, o nosso bloco médio, bloco baixo, dentro daquilo que é a nossa defesa de cruzamento e a nossa disposição dentro daquilo que são os triângulos defensivos e o nosso encaixe de área. Portanto, muitas das vezes nós não vamos conseguir fechar todas as bolas e evitar todos os cruzamentos que o adversário eventualmente faça. Repara, no último jogo, hoje fizemos muito menos cruzamentos para a área, mas no último jogo, porque havia muita densidade do adversário dentro do espaço central, é natural que o espaço que se ofereça é o de fora. Fizemos 55 cruzamentos, o adversário não sofreu nenhum golo e não conseguiu evitar esses 55 cruzamentos. Portanto, uma situação de que o adversário faça o cruzamento não quer dizer que eventualmente nós não estejamos bem colocados e dispostos dentro daquilo que é a nossa forma de defender um cruzamento. Portanto, eu acho que a equipa está a crescer, está a evoluir, mas ao mesmo tempo que ela cresce e evolui, tem que ir atrás do resultado e muitas das vezes nós não podemos querer ter tudo, mas de qualquer das formas estou muito satisfeito daquilo que foi a entrega, o compromisso e por isso os jogadores estão de parabéns. Obrigado pela pergunta. Obrigado. Antônio, aqui, Bruno Tarugo, da Time do Povo. Então, você já tem um desfalque certo para o próximo jogo, que seria o Gustavo Henrique, que tomou seu terceiro cartão amarelo. Eu queria saber, com a após esse desfalque de um zagueiro que vinha sendo bem elogiado pela torcida, agora você terá 2 opções, o Caetano e o Raul Gustavo. O Caetano já vinha sendo titular na temporada, e também o Raul Gustavo, que na sua estreia contra a Portuguesa também atuou como titular. Eu queria saber se você já tem em mente algum jogador mais específico que você vai usar no jogo. Não diria você, porque você também teve o terceiro cartão amarelo, mas como será a escolha desse jogador, como vai ser o desempenho nos treinos e tudo mais. Boa noite. Olha, eu acho que eu compreendo a sua pergunta. Ela ainda está... A próxima competição está tão longe
é daqui a 9 dias, portanto eu acho que agora é tempo para nós podermos descansar, desfrutar um bocadinho também da família, que ao longo desta sequência enorme de jogos que nós tivemos, que nos impediu muitas das vezes desfrutar também deles, que eles também são parte integrante e importante para nós, e depois nós durante a semana saberemos e vamos compor aquilo que nós achamos que é o melhor para a equipa. Obrigado. Aqui, professor, fala sobre o Fagner, que deu 2 assistências hoje, vem criando bastante, jogando melhor nas suas mãos, um jogador que até pouco tempo atrás era bastante contestado pela torcida, e agora decisivo, dando 2 passes num jogo importante como hoje. Obrigado pela pergunta, boa noite. O Fagner, é assim, o Fagner está a jogar bem nas minhas mãos, como também já jogou bem nas mãos de muita gente, portanto, porque o Fagner é um jogador de altíssima qualidade, portanto, como outros, como todos os outros jogadores do Corinthians, é um jogador que entende, percebe muito bem a sua posição, é um jogador que tecnicamente é um jogador muito acima da média, a tomada de decisão dele e a criatividade com bola, muitas das vezes só a ocupação dos espaços, ele é bastante inteligente nisso, capacidade de passe, capacidade de cruzamento, repare que ele acaba por estar aí, decisivamente direto ligado aos 2 golos, neste caso a 2 golos da equipa, portanto é um jogador que nós contamos, como todos os outros, é muito importante, é um jogador talentoso, de grande qualidade, com uma história enorme, um campeão, portanto, e estou muito feliz por tê-lo aqui no Corinthians. Obrigado. Opa, boa noite, Antônio. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Yuri Medeiros, da Gazeta Esportiva. Queria que você falasse um pouco também de um jogador, do Maicon. Como você, ele vem jogando bastante pela esquerda, pisando muito na área e com bons números ofensivos. Ele é um jogador que pode atuar também como primeiro volante, já fez várias funções ao longo da carreira. Eu queria que você falasse um pouco dessa versão com você do Maicon, de ser um cara com bons números, que pisa na área e que vem ajudando a equipe. E também só se você falasse se ele deixou o campo sentindo alguma coisa, se a princípio já tem algum diagnóstico, se é sério, se foi mais precaução. Obrigado. Bem, obrigado pela pergunta. O Maicon é um jogador que, pela sua inteligência tática, pode jogar a qualquer posição que eu lhe colocasse. Portanto, eu até lhe podia colocar a zagueiro, que ele sabia muito bem aquilo que são os comportamentos, porque é um jogador que entende muito bem os espaços que tem que ocupar, essa variabilidade que muitas das vezes nós temos em espaço entre linhas de jogo em apoio e ataque à profundidade, que você está a dizer muito bem. A partir do momento que a bola bate fora, ele é um jogador que tem cumprido muito bem as missões táticas que lhe vão sendo estipuladas. Portanto, é um jogador que tecnicamente a bola não queima, é um jogador de personalidade forte, portanto, um jogador que nos momentos mais desafiantes ele diz presente. Portanto, mais eu não gosto de individualizar constantemente os jogadores, porque eu acho que para mim são todos importantes e depois carece de falar de todos os outros que têm sido muito importantes naquilo que é a construção cada vez mais de um jogar, cada vez mais a construção de um grupo e de uma família que nós queremos constituir aqui. Portanto, o Fagner, o Maicon e todos os Fagners e Maicons que nós temos aqui dentro, estou muito satisfeito e muito feliz pelo grupo que tenho e agora é descansar para continuar a trabalhar. Relativamente à lesão que ele eventualmente foi mais por precaução. Sabe que e aqui ninguém está a dizer que é melhor ou pior, portanto, não é isso que se nova forma de treinar, nova metodologia gera novos estímulos e novas adaptações fisiológicas do nosso organismo, portanto, e ninguém está aqui a dizer se é melhor ou pior, ninguém está a dizer, qualquer situação diferente gera adaptações diferentes, portanto, e os jogadores muitas das vezes sentem isso e também sentiram também a sequência que tem sido dura, mas que eles de uma forma fantástica conseguiram superar. Obrigado. Antônio, Felipe, da Rádio Bandeirantes. Eu queria que você fizesse um diagnóstico para o futuro do Corinthians, agora sem o Rojas. Se você entende que o Corinthians precisa contratar mais alguma peça, e o Kaká é o último reforço que chegou, eu queria que você falasse desse jogador também, o zagueiro. Bom, antes de mais, obrigado pela pergunta. Eu vivo muito feliz com aquilo que hoje tenho, portanto, eventualmente, algum jogador que eventualmente possa chegar, nunca será para substituir algo que é sempre para acrescentar. E nessa perspectiva, sobre o Kaká, enquanto o jogador não for oficializado, eu não vou dizer qualquer comentário sobre o jogador, portanto, os únicos que eu posso dizer algum comentário são aqueles que eu sei que na terça-feira estão lá novamente para podermos continuar a trabalhar de uma forma séria, honesta e bastante... sabe que tem-me dado um prazer trabalhar com esta gente que gosta de treinar, gosta de aprender e cada vez mais crescer e evoluir sobre o ponto de vista individual e coletivo. Por isso, dar os parabéns mais uma vez ao jogador, não só pela vitória, mas por aquilo que eles têm feito de uma forma abnegada e fantástica. Obrigado.
Boa noite, Antônio. Guilherme Agrela, do Dimensão Esportiva. Você falou sobre as finalizações do Corinthians no segundo tempo e tudo mais. Eu queria te perguntar por que o time não conseguiu, na segunda etapa, aproveitar tão bem os espaços que conseguiu gerar no Santo André. A gente viu ali meio campo livre, o Garro, o Fausto Vera, quando entrou, também finalizando uma bola perto do ângulo, enfim. Por que o Corinthians não conseguiu converter em gols esses espaços, esses chutes, né, em demasiado criados no segundo tempo? Obrigado. Bem, antes de mais, obrigado pela pergunta. E repara, no último jogo foram 29 finalizações e nós não fizemos nenhum golo. Hoje foram, salvo erro, 19, 7 à baliza e se fizemos 3. E 3 já é um número expressivo de golos marcados por uma equipa num jogo. Se nós tivéssemos convertido todas essas oportunidades que falou, talvez estivéssemos a falar aqui no outro marcador. Mas como é que faz parte? Há acertos, há erros. Acho que sempre conseguimos, e o adversário foi um adversário mais atrevido, principalmente a pressionar a nossa primeira fase, e nós estávamos preparados para isso e temos trabalhado muito sobre isso e tivemos muito sucesso em muitas das situações em que conseguimos corromper a primeira e a segunda linha de pressão do adversário, principalmente nos últimos 30 metros temos falhado em algumas situações no último passe, na última decisão, que nos tem impossibilitado de fazer golos e até golos bonitos. Mas isso faz parte do processo e os jogadores têm sido, mais uma vez, inexcedíveis, fantásticos, dentro daquilo que tem sido-lhes proposto e a aceitação tem sido fantástica. Portanto, os meus parabéns para eles, mas perceber ainda que o caminho é longo e há muita coisa para trabalhar, crescer e evoluir. Obrigado. Antônio, boa noite. Leonardo noite. Lepre, da TV Globo. Eu gostaria de ir mais ou menos na esteira sobre os reforços, porque na semana que vem, no dia 7, fecha a janela de transferências aqui. Eu sei que alguns reforços chegaram antes, inclusive, da sua chegada ao Corinthians, e eu queria que você fizesse um balanço sobre esses novos nomes que você conta, o que você enxerga desse mercado, desse último mercado do Corinthians, se te satisfaz o elenco que você tem em mãos, se algumas lacunas ainda estão abertas que possam ser preenchidas numa próxima oportunidade, e obrigado. Obrigado, boa noite, obrigado pela pergunta. É como eu lhe digo, se vier alguém, foi algo que o mercado nos ofereceu e que nós achamos interessante e útil para aquilo que nós necessitamos. Até agora estou muito satisfeito com os que estavam, com os que chegaram. É evidente que a construção de uma equipa com os jogadores a chegar a conta-gotas, mas isso faz parte, portanto, e nós felizmente temos dentro do clube gente capaz, competente, que nos vai ajudar a construir cada vez mais um elenco forte e um Corinthians cada vez mais forte. Obrigado. Obrigado, Antônio. Todos Obrigado. que nos acompanharam. Uma boa noite. noite.